Um bom dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui dando continuidade à nossa leitura bíblica comentada, lendo a carta aos Hebreus, e que trata da teologia de Cristo. E estaremos lendo hoje o capítulo 7, mas para melhor entendimento, leremos o versículo 20 do capítulo 6, que diz assim: onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse nós lemos ontem. Então Jesus é o nosso precursor, que ele foi na frente, ele nos antecedeu, porque no lugar santíssimo, para passar no templo do lugar santo, tinha o pátio, tinha o átrio, tinha o lugar santo, o lugar santíssimo. O lugar santíssimo só podia entrar o sumo sacerdote, que era da ordem, né? Que era da linhagem de Arão, irmão de Moisés, e ele tinha que cumprir um ritual para a expiação dos pecados dele, para ele poder adentrar aquele lugar para interceder pelo povo, oferecer sacrifício pelo povo. Mas Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, o véu do templo rasga-se de alto a baixo. E agora, aqui nós vamos ver aqui na carta aos Hebreus que nós temos ousadia, nós temos liberdade, nós temos autoridade para entrar no lugar santíssimo. Mas quem entrou primeiro foi Jesus, feito eternamente sumo sacerdote. Por que eternamente? Porque os outros sumos sacerdotes, eles eram homens, eles morriam, eles paravam. Mas Jesus agora é o sumo sacerdote eternamente. Ele abriu esse caminho do homem para o lugar santíssimo, onde Deus manifestava a presença dele. Ali só podia entrar o sumo sacerdote. Deus manifestava a glória dele naquele lugar, né? E ele é o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora nós vamos entrar no 7, que diz: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E, primeiramente, por interpretação, rei de justiça. E depois também rei de Salém, que é rei de paz. Então, Melquisedeque, que fala que Jesus é da linhagem de Melquisedeque, é rei de Salém, que é rei de paz, mas é também rei de justiça. Versículo 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Né? Abraão pagou o dízimo dos despojos da luta que ele teve contra os reis, e ele tomou aqueles despojos, aquilo que ele saqueou, que ele pegou dos derrotados, e ele deu o dízimo a Melquisedeque. Né? 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Então aqui falou dos filhos de Levi, que eram filhos de Jacó, e Levi, ele não, quando houve a distribuição da terra prometida, que Deus prometeu levar ali os descendentes de Abraão, de Isaque, de Jacó, Levi, ele não teve possessão, não teve uma região para ele. Ele teve cidades nas diferentes possessões dos outros filhos de Jacó,
né, dos filhos das tribos de Israel. E ele tomava, ele vivia do dízimo do povo, né, dos seus irmãos, ainda que tenha saído dos lombos de Abraão. Agora 6, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Quem recebeu as promessas na primeira aliança foi Abraão. Então, ele foi abençoado também por Melquisedeque. 7. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente, tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Então, olha bem, né? Nós aqui damos dízimos a homens que morrem conforme nós. E eles tomam os dízimos, né, para cuidar do povo, que é a igreja, de homens que morrem também. E eles morrem também, os que tomam. Mas ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, né? E ele tomou, quem tomou um que vive, que era Melquisedeque, né? O versículo 8 eu vou repetir para a gente entender melhor. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica de vida, que vive. Então, ali ele não era um que morria, que recebia o dízimo. E nos nossos dias é um que morre. Mas tudo bem. 9. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Pagou o dízimo, porque Abraão pagando dízimo, ele pagou o dízimo por ele, pela descendência dele. E Levi saiu aqui, diz aqui que Levi tinha saído também, a tribo de Levi, dos lombos de Abraão. Então, Abraão, ele pagou para todos os filhos de Jacó. 10. Porque ainda ele estava nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Quer dizer, ele não existia ainda, mas ele estava dentro de Abraão. Ele iria sair de Abraão, né? E ainda assim, dos dízimos que os levitas recebiam, a tribo de Levi, eles davam um dízimo chamado dízimo dos dízimos. Dízimo dos dízimos. Ainda tem gente que diz que não acredita em dízimo. Porque está escrito na Bíblia aqui, e no Novo Testamento aqui, dízimo. Em Lucas, nós vimos lá, 11:42, fala de dízimo. Mas tudo bem. 11. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, abre parênteses, porque sob ele o povo recebeu a lei, fecha parênteses. Que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Então, a perfeição não era pelo sacerdócio levítico. Por isso que a lei, ela termina. A lei, repetindo lá, você pode ler Lucas 16:16, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e os homens empregam força. Eles não entram de graça, não. Tem que fazer força, tem que se esforçar para entrar nele. Para entrar nele. Então, se ele fosse perfeito, não haveria necessidade de outro sacerdote
se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. A ordem de Arão acabou. Agora é uma outra ordem de sacerdote, que é um sacerdócio eterno. 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 12. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem, pertencem a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Então, olha bem, os sacerdotes saíram da tribo de Levi, mas Jesus, que é o sumo sacerdote perfeito e eterno, ele sai da tribo de Judá, né? Então, mudou o sacerdócio, mudou a lei foi mudada, né? E porque um outro sacerdote que não servia nem no altar e nem no templo, esse foi ser, e foi o nosso Senhor, que era da tribo de Judá. Jesus é da tribo de Judá. 15. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. 19, abre parênteses. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, fecha parênteses. A lei não aperfeiçoou nada, pelo contrário, a lei trouxe o pecado, e o pecado a morte, né? E continuando 19, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus, com esse novo sacerdócio, não mais da tribo de Levi, mas da tribo de Judá, de onde Jesus era oriundo, né? E 20, e visto como não é sem prestar juramento, abre parênteses, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui diz que o sacerdócio, né, é lá da lei mosaica, a lei de Deus que foi entregue a Moisés, os sacerdotes eram substituídos, não tinham juramento, mas aqui, para ser instituído, o Senhor, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. 22. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Então, agora, Jesus, ele faz parte de uma nova aliança. É uma nova aliança, conforme ele mesmo fala lá em 1 Coríntios 11, 25, semelhantemente também, depois de Cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu nome, no meu sangue, fazer isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Então aqui começa uma nova aliança, que Jesus agora é o sumo sacerdote eterno. E ele é fiador, é garantidor de uma melhor aliança. 23, e na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo.
Então, os outros sacerdotes morriam. Morreu Arão, entrou o filho, morreu o outro, vai entrando o outro, vai entrando assim, até que acaba. Nós poderíamos ver isso lá no livro dos reis, no livro das crônicas, nós vamos ver lá os diferentes sumos sacerdotes, né? No tempo de Jesus, tinha lá o sumo sacerdote, e quem era, né? Tinha lá ele, o sogro dele, Anás, Caifás, né? Mas, quando eles julgaram ali a Jesus. Agora, mas este Jesus, porque permanece eternamente, ele é insubstituível, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode, o 25, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, nós precisamos achegarmos-nos a Deus e vivermos sempre sob a intercessão de Deus em nosso favor, né? Nós vimos isso lá em 1 Timóteo 2,5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Né? Ninguém vem ao Pai, diz ele lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, ele que é o sumo sacerdote perfeito, eterno, garantidor de uma aliança melhor, fiador, né? Garantidor. E 26, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então Jesus, o sumo sacerdote, tinha que oferecer sacrifício de Levítico 9 pelos pecados dele. Jesus não precisou. Então ele é o sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. 27. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus pecados e depois pelos do povo, porque isto ele fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Foi o que eu falei. Ele não precisou oferecer sacrifício por pecado dele, porque ele nunca cometeu pecado, diz lá 1 Pedro 2,22, e nunca engano foi achado em sua boca. Porque o sumo sacerdote ele tinha que primeiro oferecer pelos seus próprios pecados, diz o versículo 27, e depois pelos do povo, porque senão isso seria uma incoerência. Como é que ele vai oferecer pelo povo se ele está cheio de pecado? Né? E porque ele fez uma vez, ele fez o sacrifício perfeito, a oferta perfeita, oferecendo-se a si mesmo como um cordeiro imaculado e incontaminado, conforme diz 1 Pedro 1,19. Oferecendo a si mesmo. 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Os sumos sacerdotes eram homens fracos. A lei constituía homens fracos, falhos, que dependiam de oferecer sacrifício por si mesmos, mas agora não. Foi constituído o Filho, que é perfeito para sempre. Amém.